O desaparecimento de um navio pode ser esquecido, mas o silêncio que ele deixa, jamais. Em junho de 1918, 3 meses após o desaparecimento do USS Cyclops, a Marinha dos Estados Unidos abriu formalmente um conselho de inquérito naval, o Naval Board of Inquiry. O objetivo? Descobrir o que havia acontecido com o maior navio de abastecimento já perdido em tempo de paz. A comissão foi composta por 7 oficiais de alta patente, engenheiros e peritos em comunicações. As sessões aconteceram entre julho de 1918 e março de 1919, em Washington, D.C., Norfolk e Baltimore. Mais de 80 testemunhas foram ouvidas. Oficiais que haviam servido a bordo, engenheiros que participaram da construção do navio, marinheiros que desembarcaram antes da última viagem e familiares dos desaparecidos. Mas desde o primeiro dia, os investigadores enfrentaram um obstáculo que parecia insuperável. Não havia provas físicas, nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhuma tábua flutuando. Nada. O primeiro relatório do Conselho foi claro: sem evidências materiais, toda a conclusão será hipotética. Ainda assim, os oficiais insistiram. Mapas de rotas, boletins meteorológicos e listas de carga foram minuciosamente reconstituídos. O navio havia deixado Salvador, Bahia, carregado com mais de 10.000 toneladas de minério de manganês, partira de Barbados em 4 de março e nunca mais foi visto. O primeiro cenário considerado foi o mais óbvio: falha estrutural, devido à sobrecarga. Mas a estrutura do Cyclops, construída em aço reforçado, fora projetada para suportar grande pressão. Os engenheiros que o projetaram negaram que a carga sozinha pudesse provocar ruptura. O engenheiro Frederick M. Wise, um dos construtores do navio, testemunhou: mesmo sobrecarregado, o Cyclops não se partiria em 2. Ele era lento, mas sólido como um couraçado. Então, o que aconteceu? Entre 1918 e 1919, 4 hipóteses principais foram consideradas pelo Conselho: falha estrutural causada por sobrepeso e mar agitado, explosão interna por gases do minério ou carvão remanescente, ataque inimigo ou sabotagem, desvio de rota e naufrágio em tempestade tropical. Cada uma seria examinada e desmontada uma a uma. O Cyclops possuía um casco de aço reforçado, mas com um design longo e estreito, ideal para transporte de carvão, não de minério pesado. Os técnicos calcularam que o peso do manganês poderia ter causado tensões internas próximas ao limite da estrutura. Além disso, o motor de estibordo estava danificado desde a passagem pelo Brasil. A vibração irregular das turbinas, combinada ao balanço das ondas, poderia gerar fadiga no casco. O relatório técnico de dezembro de 1918 afirmou: sob carga excessiva e mar moderado, uma fratura repentina do casco não pode ser descartada. Tal evento ocorreria sem tempo para transmissão de socorro. Mas o mar estava calmo, e mesmo que o casco se partisse, algum destroço deveria ter emergido. Não houve nenhum. Essa hipótese foi mantida, mas com ressalvas. Durante as buscas, uma segunda teoria ganhou força: a de explosão interna. O manganês, quando misturado a restos de carvão úmido, poderia produzir gases inflamáveis. Se uma faísca surgisse, talvez de um motor, talvez de um cigarro, a combustão seria instantânea. Os engenheiros da Marinha testaram essa hipótese em laboratório. Os resultados foram inconclusivos. A combustão era possível, mas improvável em escala suficiente para destruir o navio por completo. Além disso, uma explosão dessa magnitude seria audível a quilômetros. Nenhum navio na rota reportou qualquer som. A hipótese de um ataque alemão parecia plausível em plena Primeira Guerra Mundial. Submarinos, U-boats, patrulhavam o Atlântico, e o Cyclops, com bandeira americana, seria um alvo valioso. Mas quando o Comando Naval Aliado analisou os registros de guerra, constatou: nenhum submarino alemão operava naquela região em março de 1918. E após o fim da guerra, os próprios almirantes alemães confirmaram: nenhum navio com as dimensões do Cyclops havia sido atacado. Relatório final da Marinha, 1919. Nenhuma evidência sustenta a hipótese de ataque inimigo.
O desaparecimento permanece sem causa determinada. Outra possibilidade considerada foi um erro de navegação. O comandante Worley poderia ter tentado uma rota alternativa para evitar tempestades ou economizar combustível, mas essa teoria foi rapidamente descartada. As condições climáticas eram boas e Worley era um navegador experiente. Além disso, o navio não possuía autonomia suficiente para grandes desvios. O registro meteorológico da região indicava céu limpo e ventos suaves nos dias 4 a 9 de março. Nenhum fenômeno natural justificava a perda. O desaparecimento, portanto, não se encaixava em nenhuma explicação lógica. Sem respostas técnicas, o foco voltou-se para o comandante George Worley. Rumores antigos ressurgiram que ele era instável, agressivo e até simpatizante da Alemanha. Alguns marinheiros afirmaram que Worley teria insultado oficiais americanos durante a escala no Brasil. Um ex-tripulante, ouvido pelo conselho, afirmou: ele não dormia direito, andava armado e dizia que não confiava em ninguém. Mas nenhuma prova de sabotagem ou traição foi encontrada. Ainda assim, nos bastidores, muitos acreditavam que o comportamento do comandante poderia ter contribuído para o desastre, seja por erro de julgamento, seja por negligência. Em 1º de junho de 1919, o Naval Board of Inquiry apresentou seu relatório final. Foram 436 páginas de análises, gráficos e testemunhos. A conclusão, em apenas 2 linhas. Muitas teorias foram propostas. Nenhuma explica satisfatoriamente o desaparecimento do USS Cyclops. Era o reconhecimento oficial da ignorância, algo raro em documentos militares. O caso foi encerrado, arquivado como Cause Unknown. Décadas depois, historiadores descobririam que nem todos os relatórios foram tornados públicos. Alguns permanecem até hoje classificados nos National Archives sob a categoria Restricted Naval Communications. Entre eles, estão transcrições de radiogramas e relatórios de operadores que afirmavam ter ouvido sinais compatíveis com transmissões do Cyclops dias após o desaparecimento. Esses documentos foram parcialmente revelados apenas em 1978, graças à Lei de Liberdade de Informação, FOIA. Neles constam trechos como: sinais de rádio recebidos entre 8 e 10 de março, origem incerta, potência baixa, sem identificação confirmada. Os investigadores da época ignoraram esses registros, considerando-os interferências. O desaparecimento do Cyclops provocou uma crise de confiança dentro da Marinha Americana. Pela primeira vez, um navio de grande porte havia sumido sem deixar qualquer pista. As famílias exigiam respostas, o Congresso cobrava explicações e a imprensa transformava o caso em manchete nacional. Em uma sessão do Senado de 1920, o almirante William Benson foi questionado: como um navio inteiro pode desaparecer sob vigilância naval americana? Sua resposta foi seca: o mar é maior do que a nossa compreensão. A frase foi reproduzida em jornais de todo o país. Um reconhecimento de que, mesmo com todo o poder naval dos Estados Unidos, o oceano ainda era um território de mistérios. Enquanto os relatórios eram arquivados, 309 famílias continuavam sem resposta. Viúvas não recebiam pensões porque o desaparecimento não fora classificado como morte em serviço. Crianças cresceram sem saber o que aconteceu com seus pais. Cartas endereçadas à Marinha continuaram chegando até meados da década de 1930. Algumas pediam indenização, outras apenas uma palavra. Por quê? Um documento de 1931 mostra a anotação de um oficial: reabrir o caso não trará o navio de volta. E o mar não devolve o que toma. Nos anos 1950, com o avanço da oceanografia, pesquisadores começaram a revisitar o caso do Cyclops. Novos equipamentos de sonar procuraram vestígios no fundo do mar entre Barbados e as Bermudas. Nada foi encontrado. Quando o escritor Vincent Gaddis publicou o termo Bermuda Triangle em 1964, o Cyclops foi incluído como o primeiro grande desaparecimento do Triângulo Misterioso. De repente, o caso saiu dos arquivos técnicos e entrou no imaginário popular. Mas, para os historiadores navais, o Cyclops continuava sendo algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais perturbador. Um desastre sem testemunhas. Em 2010,
o Naval History and Heritage Command revisitou o caso usando simulações digitais. O resultado reforçou o que muitos já suspeitavam. O Cyclops provavelmente sofreu colapso estrutural causado pela combinação de sobrecarga, motor defeituoso e tempestade localizada não registrada. As simulações mostraram que o navio poderia ter se partido em menos de 20 segundos, afundando em profundidade superior a 3.000 metros. Tempo insuficiente para enviar qualquer sinal de socorro. Mas mesmo com a tecnologia moderna, nenhum destroço foi localizado. A conclusão oficial permaneceu a mesma de 1919. Causa desconhecida. O inquérito do USS Cyclops é mais do que uma investigação naval. É um retrato da impotência humana diante do mar. Entre relatórios, teorias e suposições, uma verdade permanece. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. O mar não precisa esconder nada. Ele apenas leva, e às vezes, jamais devolve. E enquanto os documentos dormem nos arquivos de Washington, 309 nomes continuam ecoando em silêncio, como se ainda aguardassem resposta.